Olimpíadas da Vida é o nosso tema durante esse mês. Imagino que até quem não gosta de esporte, de alguma maneira está envolvido, tem ouvido falar sobre as Olimpíadas. E durante esse mês, então, a nossa série, pegando esse tema, pegando esse assunto, também traz uma reflexão daquilo que nós extraímos para a nossa vida. É muito interessante que essa ideia de usar as Olimpíadas, os jogos, a performance de um atleta, o que significa uma competição, ela tem analogias com a nossa vida. Nós podemos olhar para a nossa vida e perceber algumas coisas que, assim como nos jogos, na vida de um atleta, se percebe que também acontece. Mas o mais interessante ainda é quando a gente olha para tudo isso e percebe que na própria Bíblia, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele já usava o exemplo de atletas, de competições, de corridas, das Olimpíadas da época, para falar sobre a maneira de viver e sobre a vida de fé. Parece muito moderno, muito atual, falar sobre Olimpíadas da vida em uma comparação com a nossa vida, mas é algo que já tem na Bíblia. Que a palavra de Deus já nos mostra como é possível você pegar e extrair verdades das Olimpíadas, extrair verdades de competições, de atletas e aplicar na vida nos dias de hoje e na vida de fé. E é por isso que hoje, dando sequência, nós começamos semana passada falando sobre a questão do treinamento, que para ser um atleta, para chegar a uma Olimpíada, uma coisa essencial é ter a parte do treinamento, a parte do preparo. Só que o preparo, o treinamento, ele tem como objetivo levar a uma competição. E é por isso que hoje o nosso tema é Olimpíadas da Vida, competição. Olhar para essa parte que não dá para imaginar uma Olimpíada sem a parte da competição. Cazé TV, que está em alta aí esse ano nas Olimpíadas, na disputa de duas personagens que eu vou falar durante a mensagem, Simone Biles e Rebeca Andrade. Certa hora ele soltou uma frase que não era muito politicamente correta para quem está apresentando umas Olimpíadas. Daí ele percebeu, quando ele estava se desculpando, ele disse assim, é que quando o microfone desliga, acaba o espírito olímpico. Ou seja, enquanto o microfone está ligado, a gente tem aquele discurso que torce para todo mundo, mas quando desliga o microfone, a gente quer ganhar. A gente aqui nos bastidores estava torcendo para a Simone errar, para a Rebeca ganhar. Assim como em qualquer outro esporte, não é desejando mal da outra pessoa, mas é que você tem um objetivo quando está em uma Olimpíada, que você se prepara, que você treina de competir, porque você tem o desejo de ganhar. E quando nós olhamos para a nossa vida, depois da parte que você percebeu o quanto o treinamento é importante, eu quero convidar você para olhar nessa noite o quanto nós precisamos também entender o papel da competição nas Olimpíadas da vida. Mas primeiro vamos lá, o que significa competição segundo a definição do dicionário? Eu sempre gosto de trazer esses temas que nos ajudam a esclarecer, a abrir nossa mente para pensar sobre o assunto. Competição. Disputa ou concorrência entre duas ou mais pessoas que buscam a vitória ou simplesmente superar quem os desafiam. Luta ou conflito. Os eventos ou obstáculos que essas pessoas precisam superar para se saírem vitoriosas. Um exemplo que se usa não foi bem na competição. O que é competição? Uma disputa, uma concorrência em que pessoas disputam buscando a vitória, ou simplesmente buscam superar o desafio que está diante delas. Mas também competição é uma palavra para definir lutas, é uma palavra para definir conflitos, é uma palavra para falar de eventos ou obstáculos que para você vencer, você precisa superar. E aqui é muito interessante pensar que competição tem a ver com obstáculos, lutas, desafios, que para vencer, você precisa superar. E meu querido, minha querida, eu não sei se você já percebeu, mas na vida e na realidade da vida, quando desliga o microfone, tem muita competição.
E competição não só no sentido agora de um contra o outro, mas de lutas, conflitos, obstáculos que nós precisamos enfrentar, que fazem parte da vida. Hoje eu passei a tarde inteira, num momento bastante desgastante, fazendo o sepultamento daquele senhor, que imagino que quase todos viram, na rua da Gatos e Atos, desceu do carro para tomar um café com a filha e com o neto, e veio um motorista alcoolizado e tirou a vida dele. E a família que estava comemorando em questão de 15 segundos depois do estouro, agora entrou numa arena terrível, do luto, da injustiça, da tragédia, da tristeza. A vida não é brincadeira. E nas Olimpíadas da vida a gente começa a perceber que tem situações que não nos deixam opção. Quando nós olhamos para a realidade das Olimpíadas da vida, normalmente nós temos duas opções: competir ou desistir. Já percebeu? Quase tudo na sua vida que quando realmente ganha a realidade da vida te coloca diante de duas opções: ou você enfrenta ou desiste. E eu quero te convidar para que nessa noite você seja convencido de como é importante você buscar a vitória. De como é importante nas Olimpíadas da vida você dizer: eu vou à luta, eu vou competir, eu vou me preparar, eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero estar nesse pódio, eu quero experimentar essa vitória, eu não quero desistir diante dos obstáculos para a vida. E para nos ajudar, tem uma reflexão muito interessante de Jordan Peterson, que ele pontua por que às vezes as pessoas não conseguem, por que nós somos tão derrotados em algumas competições da nossa vida, por que às vezes a gente não se insere na realidade da vida e realmente experimenta aquilo que a vida tem de presente. E ele diz: muitas vezes o fracasso é consequência de uma obstinação insuficiente, de uma racionalização elaborada, mas sem sentido, e da rejeição de responsabilidades. E quase nada bom resulta disso. Vou explicar. Ele diz assim: sabe por que as pessoas perdem nas Olimpíadas da vida? Sabe por que do fracasso das Olimpíadas da vida? Basicamente, como consequência de 3 motivos. Primeiro deles, obstinação insuficiente, ou seja, vontade fraca. Hoje você diz: eu vou lutar, amanhã você desiste. Hoje você diz: eu vou mudar, amanhã não muda mais. Hoje você diz: eu vou fazer, e amanhã não faz mais. Hoje você diz: eu quero uma vida com Deus, e amanhã o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, vai embora. A tua obstinação acaba. Uma obstinação que não é forte, uma vontade fraca, e você vive cambaleando, sem realmente ser alguém que entra na Olimpíada da vida, que se insere na vida e que consegue passo a passo ver o caminho da vitória, o caminho da conquista, o caminho daquilo que Deus prepara para nós. E um dos motivos que as pessoas não conseguem é por uma vontade fraca, uma vontade que não dura até o próximo domingo, um relacionamento com Deus que sempre tem que ser sustentado por uma experiência nova. Vontades fracas que levam a um segundo ponto do fracasso: uma racionalização elaborada, mas sem sentido. O que é isso? Você já conversou com alguém que diante de coisas da vida que ela está desistindo, ela tem ótimos argumentos, que faz um belo discurso, mas que não serve para nada? Ah, eu não perdoo meu pai, porque isso e aquilo. E você começa a conversar, e ela traz mais argumentos, Chega uma hora que ela vence nos argumentos. Ótimo raciocínio, mas que para a vida real não serve de nada. Ah, porque eu não me envolvo mais na igreja, porque lá na igreja é isso, que a minha opinião sobre isso é isso, que a minha opinião sobre aquilo é aquilo, que eu penso assim. Ótimos argumentos, racionalização muito bem elaborada, mas que não serve para nada. Ah, mas veja bem, eu sou assim porque... Uma vez, tinha um grande time, que tinha um grande plantel,
e que jogava muito bem, mas que chegou na hora da competição, perdeu. Muito bom no discurso, muito bom no papel, mas para a hora que foi para campo, perdeu. Eu nunca esqueço do comentarista Kleber Machado, que ele disse assim, na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Tem gente que é ótima na conversa, mas olha para a vida dela. Ótimo no discurso sobre o que é uma vida com Deus, sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é a igreja, sobre o que é servir. Mas olha como ela se insere, olha como é a vida dela, olha como é ela no reino de Deus. Ótima sobre os motivos, de como as pessoas devem se relacionar, de por que não faz isso, de por que não faz aquilo, mas olha para a vida dela. A vontade fraca, unida a uma racionalização elaborada e sem sentido, é o caminho do fracasso. E para mim a mais desconfortante de ouvir, e que quando eu falo é muito legal de ver o silêncio da igreja. Só as crianças não param, os adultos ficam bem quietinhos. A rejeição de responsabilidades. Que fracasso, meu querido, se na tua Olimpíada da vida você está sempre procurando culpado para coisas que você não faz. Que fracasso se nas Olimpíadas da vida você está sempre achando nomes para alguém que precisa fazer por você. E nunca você bate no peito e diz, aqui ó, é comigo. É comigo. Essa vida é minha. E quem resolve sou eu. Eu assumo. Esse erro é meu e quem assume sou eu. Esse problema é meu e quem assume sou eu. E para de ficar resultando e rejeitar a responsabilidade que você tem diante da vida. Das coisas que você abandonou porque não leva a vida a sério. Das coisas que você desistiu e que tem um bom argumento para achar culpados, mas que é reflexo de uma vontade fraca e de uma vida de alguém que está sempre fugindo daquilo que tem que bater no peito e dizer, é comigo, sou eu. Agora eu quero olhar com vocês algumas personagens dessas Olimpíadas, nós vamos olhar duas. A primeira delas é Simone Biles, a grande medalhista, a grande atleta, a grande ginasta. Diante da competição nas Olimpíadas da vida dela, ela já deixou alguns capítulos muito interessantes para a nossa reflexão. Sendo a maior vitoriosa de todos os tempos, já considerada a melhor ginasta de todos os tempos nas Olimpíadas passadas. Nas Olimpíadas passadas, depois de perder uma prova, ela simplesmente desistiu. Porque ela estava mal emocionalmente, estava com problemas emocionais, ela disse, parei aqui. E lançaram um documentário sobre ela, de todo esse processo, das lutas que ela foi enfrentando diante da competição do palco das Olimpíadas, mas também diante da competição da vida. E quando mostra, tem uma cena que é muito interessante, que ela pega o telefone e liga para a mãe dela. E a mãe dela diz assim, respire fundo e saiba que estamos orando por você. Na competição, é só você. Sabe o que a mãe dela diz para ela? Minha filha, você tem uma decisão difícil para tomar. Respira fundo. A gente te ama. A gente está contigo. A gente te apoia. A gente ora por ti. Deus está do teu lado. Mas a competição é tua. Ah, como a gente precisa ouvir essa verdade. Ah, como você precisa se libertar da amarra de jogar no colo dos outros aquilo que Deus diz que é teu. E de entender de uma coisa, vai ter gente que te ama, vai ter gente que te apoia, vai ter gente que ora por você, mas tem coisas na tua vida, meu querido, na minha vida, que é com a gente. Na grande batalha do Antigo Testamento entre o gigante Golias e Davi, o que prepara essa batalha é algo muito interessante, porque Golias lança um desafio, e talvez alguns lembram do desafio de Golias, mas diz que Golias era maior que qualquer outro guerreiro do exército de Israel, nenhum chegava perto dele, ou seja, era uma batalha maior do que a capacidade de qualquer um ali, mas que Golias, além de ser o maior, ele tinha um desafio que ele dizia assim, eu quero um de vocês para lutar comigo.
E se esse ganhar, todo mundo ganha, se esse perder, todo mundo perde. Ou seja, apenas um. O gigante chama para uma batalha solitária. E mais, ele diz, a Bíblia diz que Golias repetia o mesmo desafio de manhã e de tarde, todos os dias. Ou seja, tem batalhas que duram, tem batalhas que nos tiram o sono, tem batalhas que nos tiram da rotina, e tem batalhas que lá no fundo você sabe que tem gente que te ama, que tem gente que ora por você, mas que é tua, que é minha. Um só. E pensando sobre isso, essa semana no meu Instagram, falando sobre o tema que eu ia pregar, eu pedi que algumas pessoas, na verdade eu coloquei, para as pessoas citarem as batalhas que elas enfrentavam nas Olimpíadas da vida dela. Com muita descrição, fiz questão de não ficar olhando quem mandou, fiz questão, agora mesmo só vou citar aleatoriamente algumas coisas, mas olha só, os tipos de batalhas que nas Olimpíadas da vida pessoas têm enfrentado. Uma pessoa diz assim: luto pelo falecimento do meu pai. Outra diz assim: perdi minhas irmãs, não é minha irmã, perdi minhas irmãs aos 8 anos de idade. E eu nem sabia o que era a morte. Outra pessoa diz assim: meu pai tirou a própria vida. Outra diz assim: encarar o câncer. Outra diz assim: batalha contra a depressão. E a lista é grande. Você percebe que nas Olimpíadas da vida, nos desafios da vida, tem coisas que nós sabemos que temos apoio, que tem gente que está conosco, mas que tem hora que a luta é nossa. É uma competição que nos convida a entrar no palco e assumir o protagonismo da vida, sabendo que Deus está conosco, mas dizendo: essa é tua. Qual é o nome da tua batalha? Qual é o nome da competição? Qual é o nome? Pode ser um nome grande, como esses que eu citei. Tem gente que falou sobre descoberta de abuso da filha. E tem gente que diria abuso. Qual é o nome? Talvez é você que vive procrastinando. É uma batalha que você tem que enfrentar. Parar de culpar os outros, parar de ter essa vontade fraca. E assumir o protagonismo na tua vida. Talvez são mágoas que você sempre repete na tua atitude. É uma batalha que você tem que enfrentar. É uma competição que você não pode desistir, mas que você tem que colocar o pé e dizer: agora vai. Qual é o nome da tua batalha? Aí eu quero convidar você para olhar um pouco da história, agora sim, da Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade fez muita gente comemorar. Como disse o Daniel semana passada, é um esporte que a gente não entende nada, mas que a gente vira especialista nos 2 minutos que a gente olha e diz: esse foi melhor, que ela pulou melhor. A gente sabe tudo. Mas Rebeca Andrade subiu ao pódio, teve essa imagem bonita, inclusive da própria Simone Biles, depois de ganhar tudo, que ela fez esse gesto que demonstrou que mesmo na competição ela tem uma nobreza, tem algo muito bonito do que ela fez. Mas Rebeca Andrade, essa personagem vitoriosa, comemorando. Ela foi entrevistada logo depois da medalha de ouro, com uma série de perguntas de todos os tipos, e uma das perguntas que fizeram para ela foi: Rebeca, qual foi o teu maior desafio, qual foi a maior batalha que você enfrentou nessa competição? E ela respondeu assim: eu tenho 5 cirurgias no joelho direito, uma cirurgia no joelho esquerdo e uma cirurgia em cada pé. Esses momentos foram muito difíceis, pois sempre foram em momentos que eu estava muito bem e perto de competições que eram grandes. Sabe o brilho do ouro que você vê na TV? Com aquela atleta sorrindo que chegou à vitória? Ele tem marcas de luta que às vezes a gente não enxerga. Sabe aquele pódio que todo mundo pensa esse é o lugar certo de estar? Ele é construído com lutas e batalhas que ninguém está vendo.
A competição começou muito antes de ter uma outra atleta tão boa ou melhor que ela precisava enfrentar. A competição começa na infância dela. Se você ler um pouco da história, você vai perceber. Mas a competição segue que diante das lutas da vida tinha alguém que aquele sorriso com a medalha de ouro tinha 5 cirurgias em um joelho. Uma cirurgia no outro joelho, uma cirurgia no pé direito, uma cirurgia no pé esquerdo. E mais ainda, em momentos muito difíceis, em que qualquer racionalização que ela falava, vou desistir, ela tinha argumento para isso. Mas diante dos desafios ela disse, vou competir! E ela conseguiu a vitória. E é por isso que nessa noite eu quero te convidar a ter uma escolha, que mesmo que ferido, que mesmo com marcas, que mesmo com lutas, você saiba o caminho que você precisa lutar. E você escolha nessa noite dizer, eu vou enfrentar, eu vou competir, eu vou lutar, eu não vou desistir. E o que nos apoia para isso, o que nos ensina isso, são as lições que a gente aprende na palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz essa imagem. Eu quero convidar você para olhar comigo esse texto. Se você tem, abra. Se você trouxe sua Bíblia, pega ela aí. Se você tem no celular, olhe para essa Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha o que a Bíblia nos diz, olha o que a palavra nos ensina, olha o que Tiago nos ensina. Ele diz, feliz é o homem que persevera na provação, ou seja, se tiver lutas, vai à luta. Se tem obstáculos, enfrenta os obstáculos. Se tem batalha, vai para a batalha. E a tua felicidade não vai estar em não ter provações. A tua felicidade vai ser de quando chegar as provações, você continuar. Eu não sei o nome da tua provação. Eu não sei qual é o nome da tua batalha. Mas Deus sabe. E você sabe aquelas batalhas que nessa noite Deus está dizendo, é só você. Tem gente orando, tem gente que te ama, tem gente que vai estar contigo, se der certo, se der errado, independente do que acontecer, mas ela é tua. E nesse lugar, é o lugar que a Bíblia nos diz, você vai encontrar felicidade, se na hora da provação, você continuar, você perseverar. Talvez a tua marca vai ser 5 no joelho direito, uma no joelho esquerdo, uma no pé, uma no outro pé. Mas quando celebrar a vitória, você vai ver que o gosto dela faz tudo valer a pena. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. É bonita essa imagem que Tiago nos traz. É uma imagem de Olimpíada. É uma imagem de competição. É uma imagem de nos fazer ver a vitória no meio da superação. De dizer para mim e você, que felicidade, meu querido, se diante da tua batalha. Que felicidade, minha querida, se diante das tuas batalhas, você continua. Você persevera. Você não desiste. Você aprende. Você supera. Você se fortalece em Deus. Você não desiste de andar com Deus. Você encontra o Senhor Jesus nesse caminho. Porque a promessa é que um dia você sobe no pódio. E essa palavra ela vai muito além dessas batalhazinhas que nós temos. E sim, batalhazinhas. Que o prêmio vai ser pequeno. Que o prêmio talvez orei por um emprego e consegui. Orei para passar minha tristeza e consegui. O que nós estamos falando aqui é de coisa muito maior. É de olhar para a eternidade. E de poder enxergar o que Jesus fez por nós. Diante de todas as batalhas. Diante de todos os inimigos.
diante de todo o pecado, diante de todas as trevas, diante da morte, na cruz, lá estava Jesus, com as suas marcas, com as suas cirurgias no joelho, com seus pés machucados, com tudo aquilo que era marca, e que na ressurreição Ele diz: eu venci. E nessa noite eu digo para você que a tua caminhada não é uma caminhada solitária, mas é uma caminhada de responsabilidade. Tem coisas que eu quero orar por você nessa noite. E tem coisas que Deus está cuidando na tua vida nessa noite, mas Ele diz: é contigo, meu querido. É com você. Vai desistir? Ou vai lutar até celebrar a alegria do ouro, a alegria da coroa? Aquilo que você vai experimentar na caminhada com Jesus, que no final é a coroa da vida. Eu já falei isso em pregação, aqui na comunidade, talvez até esse ano, mas eu acho sensacional a imagem que tem no filme sobre a vida do apóstolo Paulo. Alguém falou para eu assistir esse filme. Eu não sei quem já assistiu esse filme, mas todo mundo falou que achou muito bom. Eu não gostei. Achei um filme meio, sei lá, muito demorado as conversas, eu tenho uma facilidade para dormir. Então, não curti muito o filme, mas perseverei, fui até o final. E na última cena, depois que vai mostrando a vida do apóstolo Paulo, mostra o apóstolo Paulo indo para o seu momento final aqui na terra, indo para a guilhotina. E quando ele está diante do soldado, inclina a sua cabeça, desce a lâmina sobre ele, a tela apaga, e ele abre os olhos. E está na eternidade olhando para Jesus. É lá, meu querido. As nossas batalhas vão ter um fim, que é na glória com aquilo que Jesus fez por nós. E é por isso que nessa noite eu quero te perguntar: qual é o nome da batalha que você precisa enfrentar hoje? Parar de jogar para os outros, e parar de deixar para depois, e parar de viver enrolado. E que você precisa assumir esse protagonismo. Encerro com uma frase que diz assim: você não vai conseguir viver em paz se não abraçar algumas guerras. Você não vai conseguir viver em paz se não começar a entrar no palco para competir. A desistência não vai trazer essa coroa. O tempo passando não vai trazer essa coroa. Aquilo que você vem sendo treinado, aquilo que você vem aprendendo, aquilo que Deus vai colocando na tua vida. Nessa noite Deus te convida a botar o pé e ir para a batalha.